Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu quero saber se você sabe o que são imunidades tributárias. Bem, é isso que você vai aprender nessa aula. Eu sou o professor Marterson Castelo Branco. Só que eu vou deixar para você dois links na descrição de dois cursos meus. Um de contabilidade tributária por R$ 99 e o outro intensivo em direito tributário. Eu vou deixar os links com valores promocionais e você vai gostar muito. Este curso de contabilidade tributária tem mais de 400 alunos e esse de intensivo de direito tributário eu lancei agora no mês de outubro. Eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações porque eu postarei vídeos todos os dias no canal e você pode ter certeza que você vai aprender muito conteúdo de finanças, contabilidade e tributos aqui comigo, tá bom? Fique aí com essa aula, abraço e bons estudos. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Vamos iniciando aqui este módulo sobre as imunidades tributárias, tudo bem? Então veja bem, quando nós falamos de imunidades tributárias, nós estamos nos referindo a certos limites que a Constituição coloca para que os entes não possam ultrapassar e não possam cometer arbitrariedades legais, tudo bem? Qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou te responder. Então vamos aqui passando os slides, são várias aulas, nós iremos aqui dividir em aproximadamente 10 aulas. Olha só, imunidade tributária é uma proteção conferida pela Constituição Federal ao patrimônio de determinadas pessoas, públicas ou privadas, em contraponto ao poder de tributar conferido aos entes públicos. Então veja só, olha aqui esse texto azul. A mesma Constituição Federal que delega autoridade para alguns entes tributarem, também diz quais pessoas eles não podem tributar. Então veja, como nós já dizemos anteriormente, a Constituição Federal ela não cria tributos, ela não cria impostos, não cria taxas, não cria contribuições de melhorias, não cria empréstimos compulsórios, impostos de guerra, enfim, ela apenas oferece, tudo bem, a competência para os entes tributarem. Ela apenas diz, União, você pode criar o imposto de renda, estados, vocês podem criar o ICMS, município, vocês podem criar o ISS, Distrito Federal, você pode criar tanto impostos estaduais como impostos municipais. Beleza. Só que essa mesma Constituição que delega essa autoridade para os entes, ela também limita eles para que eles não façam determinadas coisas. Ou seja, a Constituição entende que o poder do Estado é muito poderoso e que se eles não tivessem limites, eles iriam cometer arbitrariedades. E convenhamos, mesmo com limites, o Estado continua cometendo arbitrariedades em diversas matérias do direito. E não seria diferente no direito tributário, tudo bem? Que é o direito onde o Estado é muito mais poderoso. Então veja, a Constituição diz, vocês têm o direito de fazerem isso. Ela diz para os entes, porém, tem algumas coisas que vocês não podem fazer. Quando nós falamos de imunidades, nós estamos dizendo que a Constituição imuniza determinadas pessoas públicas ou privadas e nenhum ente, seja União, seja estados, seja Distrito Federal ou municípios, podem alcançar o patrimônio desses entes. Tudo bem? Foi só uma introdução. Vamos continuar os nossos estudos. Veja, vamos só lendo, que é para o nosso conhecimento e ficando cada vez mais completo. As imunidades nada mais são do que limitações que a Constituição Federal estabelece sobre o poder de tributar dos entes. Tá? Veja, somente a União pode imunizar pessoas, tá? Pessoas físicas ou jurídicas. Tudo bem? No decorrer deste módulo, você vai entender mais sobre isso. Mas, à medida em que eu vou lembrando, eu já vou adiantando certas coisas. Por exemplo, a União ela não pode imunizar
nenhuma pessoa física ou pessoa jurídica de não pagar o imposto de renda. O máximo que a União pode fazer é isentar algumas pessoas. Só que essa isenção não pode contrariar o princípio da isonomia. Tudo bem? Porém, nenhum ente pode dizer: você, funcionário público, está imune do tributo. Não pode. Tudo bem? Nem a Constituição pode imunizar alguém desobedecendo o princípio da isonomia. Até as imunidades são feitas de maneira coerentes, tá? Então, os entes podem oferecer isenções. Eles podem se recusarem a cobrar tributos de determinadas pessoas, físicas ou jurídicas. Porém, eles não podem imunizar. Só a Constituição imuniza. As imunidades tributárias visam preservar valores políticos, religiosos, sociais, econômicos e éticos da sociedade, evitando que determinadas atividades sejam oneradas pela incidência dos tributos. Então, a premissa utilizada pela Constituição é proteger esses valores, é proteger a liberdade política, proteger a liberdade religiosa, proteger os direitos sociais, tudo bem? Proteger os valores econômicos, os valores éticos, enfim, tudo bem? A Constituição entende, por exemplo, que se não existisse imunidade para templos de qualquer culto, poderia existir uma perseguição através dos tributos. E nós temos que entender que os tributos, a tributação, o direito tributário é uma maneira perfeita para que pessoas e entidades sejam perseguidas em um país. Tudo bem? Os tributos podem serem usados para destruir religiões, destruir partidos políticos, tudo bem? Destruir valores éticos da sociedade. Já pensou um partido político que o governo atual, né? Eu não estou falando do governo brasileiro atual, estou falando do governo atual de modo geral, de qualquer país, tá? Imagine que um governo atual, seja ele de direita, de esquerda, comunista, liberal, não importa, ele queira destruir um partido político. O que é que ele faz? Ele cria uma baita de uma tributação pesadíssima sobre esses partidos políticos, tá? E de modo que praticamente toda a renda desses partidos, que são da oposição, ele será tributado, né? Essa renda será tributada. Ou seja, praticamente esse partido político vai morrer através dos tributos. Então, eu só preciso que você entenda isso. É possível perseguir através de tributos. Tudo bem? Então, por isso que a Constituição cria determinadas imunidades. Veja bem, imunidade tributária, não incidência e isenção. Isenção acontece quando um ente tributante, seja União, seja Estados, municípios ou DF, tem o direito de tributar determinada pessoa física ou jurídica, mas tal ente decide não tributar. As isenções são dadas por lei e podem ser retiradas a qualquer momento. Então entenda a diferença entre a isenção e a imunidade. Na isenção, o ente tem o direito de tributar, ele tem o direito de cobrar. Só que ele se recusa, ele não quer cobrar. Tudo bem? Só que essa não cobrança precisa obedecer os princípios do direito tributário. Tudo bem? Não é só não cobrar. Como eu sou o governador do estado do Ceará, o governador que é apaixonado pelo Fortaleza Esporte Clube, então eu não vou cobrar tributos do Fortaleza Esporte Clube. Não pode fazer isso. Por quê? Porque vai ferir o princípio da isonomia. Tudo bem? Você tem que lembrar da aula sobre princípios e entender como é que funciona isso aqui. Tudo bem? Tem que tratar os iguais de maneira igual, na medida de suas igualdades, e os desiguais de maneira desiguais, na medida de suas desigualdades. Tudo bem? Um governador, por exemplo, né? Vamos imaginar um prefeito. Um prefeito ele não pode cobrar o IPTU de um clube de futebol e não cobrar do outro.
Já pensou o prefeito de São Paulo cobrando IPTU do Corinthians e não cobrando do Palmeiras? Ah, como eu gosto do Palmeiras, eu vou dar uma isenção. Isso não pode, tá? Então, até a isenção tem que ser feita baseada na lei. Tudo bem? Princípio da legalidade. A imunidade, ela é conferida somente pela Constituição Federal. E veja essa frase. Após conferida, ou seja, após a Constituição oferecer a imunidade, nenhum ente pode ignorar. Então, se a Constituição diz uma igreja não terá a sua renda tributada, ninguém pode tributar aquela renda. Tudo bem? Senão, será um crime fiscal. Vamos aqui um exemplo. O município de São Paulo, tá? Capital de São Paulo, tem competência para cobrar IPTU de todos os imóveis localizados nele. Tudo bem? Exceto daqueles que a Constituição Federal deu imunidade. Não se pode cobrar, sob hipótese alguma, daquelas entidades imunes. O mesmo município, tá? Mesmo tendo o direito de cobrar tributos dos outros imóveis, tem a opção de não cobrar de determinados imóveis, caso ache melhor. Isso seria uma isenção e pode ser retirada a qualquer momento. Tá certo? Então, o município ele pode oferecer a isenção e retirar na hora que ele quiser. Todos os entes podem oferecer e retirar isenções na hora que eles entenderem. As imunidades não podem ser retiradas. Tudo bem? A não ser que exista uma nova constituinte, né? Veja, isenção pode ser revogada, pois o ente tem competência para instituir e excluir. Mas imunidade não pode ser desfeita pelo ente, pois ele não tem competência para isso, tá? Eu coloquei aqui, ó, somente a Constituição Federal retira imunidade, beleza? Beleza, se existir uma constituinte, tá? Tem que existir outro processo. Por quê? Apesar de não serem explícitas, as imunidades são cláusulas pétreas, tá? Quando você se aprofunda um pouquinho no direito, você percebe que existem cláusulas pétreas explícitas e implícitas, e as imunidades são implícitas, tá? Só para ficar claro aqui, ó, veja, a Constituição, muitas vezes, ela utiliza termos diferentes, mas significa a mesma coisa. Tudo bem? Veja aqui essa decisão do STF, tá? Independentemente do termo utilizado pela Constituição Federal, quando esta estiver exonerando ou impedindo imposição tributária, está-se-á diante de uma verdadeira imunidade. Por exemplo, ó, aqui no artigo 195, parágrafo 7 da Constituição, ela diz o seguinte: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, veja, a Constituição, no seu artigo 195, utilizou a palavra isentas. Mas, quando a Constituição protege algo de ser tributada, ela está, na verdade, imunizando. Então, isso é uma imunidade. Tudo bem? Então, que fique bem claro quando você estiver estudando, tá? Textos de doutrinadores, quando você estiver estudando, inclusive, a Constituição, não se confunda. Quando uma lei complementar falar de isenção, ou seja, proteger alguma coisa, alguma pessoa de tributos, é só isenção mesmo. Mas quando a imunidade proteger alguém de algum tributo, mesmo que ela chame de isenção, ela está falando de imunidade. Tudo bem? Agora preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Olha aqui esse texto que eu coloquei aqui, destacado em verde. Mesmo uma pessoa física ou jurídica recebendo imunidade, ela deve cumprir alguns requisitos. Tudo bem? Que fique bem claro. Olha aqui essa decisão do STF. Olha, a concessão de imunidades não exime a pessoa beneficiada de cumprir as obrigações acessórias, tais como escrituração contábil, emissão de notas fiscais, tudo bem? Os livros de registros, enfim. Ou seja, vamos imaginar aqui uma igreja
ela recebeu a imunidade, ou então um partido político, tudo bem? Esse partido político, ele não vai pagar tributos, porém, ele deve obedecer todas as obrigações acessórias referentes ao seu negócio. Por exemplo, tudo que entrar, ele deve registrar, todo o serviço que ele prestar tem que ter a nota fiscal. Se aquele partido político ou aquela igreja estiverem obrigados de reterem tributos de outras pessoas, eles devem reter tributos, tudo bem? Se eles não fizerem isso, eles poderão perder a imunidade, tá? Vamos imaginar que um partido político que recebeu imunidade prestou vários serviços e não emitiu nota fiscal, tá? Ele faturou, ele recebeu e não emitiu nota. Aquele partido político poderá perder a imunidade, tá certo? Se for fiscalizado, porque não cumpriu as obrigações acessórias. Obrigações acessórias são coisas que a legislação tributária manda fazer, tá? Por exemplo, emitir nota fiscal, guardar os recibos, prestar declarações, enviar documentos. Tudo bem, são coisas simples, mas tem que ser feitas. Veja, em relação às imunidades dos impostos, nós temos 5 grupos de imunidades. Perceba uma coisa, a Constituição não fala de imunidades de taxas e de contribuição de melhoria. Ela fala de imunidades de impostos, tá? Agora, preste atenção. Continue nas próximas aulas antes de tirar a conclusão. Nós iremos ver que existem contradições. Então, veja, as 5 classes de imunidade são a imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade de partidos políticos, a imunidade cultural e a imunidade musical. Nós iremos conhecer todas elas nas próximas aulas. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, mande sua pergunta e vamos aqui nos aprofundando nos nossos estudos em Direito Tributário Avançado. Abraço e até a próxima aula.